Opa, e aí, Guilherme aqui, mais conhecido como Green. E bom, hoje a gente vai estar resolvendo esse problema aqui, o Maximum Subarray, onde eu vou estar te explicando como que resolver esse problema, qual que é a pegadinha dele, como resolver, como identificar, e o mais importante, te explicar o padrão que está sendo exigido aqui. É isso? Então, bora pro vídeo? Bom, o que que esse problema pede? O que que ele está querendo da gente aqui? Dado uma lista de números aqui, peguei essa aqui como exemplo, que a gente vai fazer ele manualmente antes de fato ir pro código, a gente vai fazer ele manualmente, ter uma ideia de como ele funciona, e aí sim, depois disso a gente vai passar pro código, para a ideia ficar bem claro, o padrão ficar bem claro, e a gente não ter problema, não memorizar e sim aprender. Bom, dado aqui um array de números, a gente tem que encontrar o subarray que tem a maior soma dele e retornar essa soma. Ou seja, um ponto muito importante, ele não está pedindo pra gente retornar o pedaço, esse subarray que está sendo pedido. E o que é um subarray? Um subarray, ele é simplesmente uma parte contínua do array. Então, pegando aqui esse array que eu coloquei, a gente que vai ser o que a gente vai fazer o nosso cálculo, como a gente sabe o que é um subarray dele? A gente pode pegar, por exemplo, do 2 até o menos 3, o menos 2 até o menos 3, isso aqui é uma porção dele. Isso aqui é um subarray. Mas se eu pegar isso aqui e isso aqui, o menos 2 e o menos 3, não é um subarray. Por quê? Porque não é contínuo. Então, ficou claro que é um subarray. Vou te explicar agora como resolve esse problema. Primeiro intuito, primeira coisa que a gente pensa quando vê um problema desse é um array, a gente tem que encontrar um intervalo, é utilizar slide window. E realmente é uma boa opção. Só que tem uma pegadinha aqui, porque slide window é útil para quando a gente quer retornar esse subarray, que é encontrar qual que é essa porção. Então acaba não sendo muito útil aqui. Por quê? Porque a gente quer o valor. Então a gente pode, em vez de usar esse subarray, a gente pode fazer uma soma contínua. A gente pode ir olhando como que tá a nossa soma continuamente, e que a gente encontre um valor que é maior do que a soma atual, a gente descarta a soma anterior e começa uma nova a partir desse valor. Essa é a grande sacada desse problema, esse é o algoritmo de Kedani que permite a gente fazer isso. Exemplificando isso aqui, pegando, por exemplo, este array aqui, como funcionaria? A gente vai começar aqui, do nosso primeiro item, a gente vai olhar, menos 2, beleza, menos 2 mais 1, menos 2 mais menos 3, ok? A gente chegou aqui, a gente vai ter uma soma. Até o momento, qual que é o valor da nossa soma? Menos 2, beleza. 1 é maior do que menos 2, que é a nossa soma atual? É, então nossa soma se torna menos 1. A gente chega aqui no menos 3. Menos 3 mais 1 é menos 2. É maior do que minha soma? Não, mas o valor aqui também não é. Então minha soma se torna menos 2. Aí eu chego aqui no 4. Eu tenho menos 2 como valor. 4 é maior do que menos 2. Então significa que a minha soma atual vai ser 4, porque eu descartei todo o restante. E a partir disso, a gente vai computar a nova soma. Então, continuando aqui, a gente tem que nossa soma atual é 4. Olhando o próximo valor, menos 1. 4 mais menos 1 vai dar o quê? 3. Beleza, 3 mais 2, 5. Então tem aqui que a soma disso aqui é 5. E bom, esse é o algoritmo de Kedani, onde a gente sempre olha se a nossa soma, se o valor atual é maior ou igual que a soma. Porque dessa maneira a gente sabe se tem que descartar o restante ou não. Isso é um algoritmo de programação dinâmica, onde a gente está resolvendo diferentes problemas menores para conseguir resolver o problema principal. Então, vindo aqui para o código, vindo aqui para o nosso querido LeetCode, como que isso se traduziria para um código? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai sempre checar, não é inválido, se ele não tem itens faltando. Então, como que a gente faz isso? E len num menor ou igual a 0, a gente vai dar um return de nums 0. Por quê? Porque sempre retornar um número, e bom, é o que está pedindo. Fazer o quê? A gente retorna o num 0 perfeitamente. E agora, a gente vai inicializar duas variáveis. Primeira, previous, porque a gente sabe que esse array já tem um número, a gente já sabe que o número anterior que a gente viu vai ser o num0, ou seja, o valor inicial nesse array. Por quê? Porque a gente sabe que ele não está vazio. E a gente sabe que a soma maior possível até este momento é o quê? Nosso maxsum é também esse num0. Por quê? Porque a gente sabe que o array não está vazio e até o momento a gente só viu isso. Essa é a nossa condição básica. E partindo disso a gente vai iterar. Então, for I igual a 1, começando de 1, enquanto for menor do que o tamanho dos meus números, do meu input, incrementando de 1 a 1, eu faço o quê? Eu vou tá aqui computando meu atual vai ser o quê? O maior valor entre meu valor atual, ou o que eu vi anteriormente, que vai ser o quê? Vai ser meu valor anterior mais o valor que eu tô atualmente. Dessa maneira eu checo aquela condição que eu falei, se a soma contínua, se a soma que tá correndo ali é maior do que a soma atual, o valor atual, perdão. E com isso a gente vai calcular o nosso maxsum. O que é o nosso maxsum aqui? Ele vai ser o valor maior entre ele mesmo, ou seja, maxsum, e o valor atual. Dessa maneira, se for uma soma que tá ultrapassando ali, a gente vai estar substituindo o valor e a gente atualiza nosso valor anterior. Vai ser o quê? Vai ser o nosso valor atual e a gente simplesmente vai retornar esse maxsum. Retornando esse maxsum, esse é o nosso problema. Vamos dar uma revisada aqui. Primeiro a gente valida se é um array válido, ou seja, que ele é maior ou igual, ele não é menor do que 0, menor ou igual a 0. Caso ele seja, a gente retorna o valor aqui, o num0, para garantir que sempre vai estar retornando um int. E bom, a gente pega o valor como previous, nosso valor 0, o primeiro valor ali do nosso array. Maxsum, a mesma coisa, porque foi o que a gente viu até o momento. Essa é a parte importante de programação dinâmica, é sempre focar no que a gente viu até o momento. E a partir disso, a gente vai calcular aqui, começando do índice 1 até o fim dele, que é o fim desse input, a gente calcula nossa soma corrente. Se o nosso valor atual, se ele é maior que o anterior, mais ele mesmo, ou se ele é qual é o maior aqui. E fazendo isso, a gente atualiza com a nossa soma. Então, isso até cobre um caso que a gente viu ali no nosso exemplo, de que às vezes a gente estava adicionando a soma. Então, aquele exemplo mental ele estava um pouco fora, mas aqui já foi corrigido. E a gente atualiza o nosso valor. Fazendo isso, a gente retorna o nosso maxsum. Será que vai rodar? Rodou. Passou em todos os test cases. Agora, passou em todos os test cases daqui. Será que vai passar em toda a test suite? E passou em toda a test suite. E bom, esse é o algoritmo de Kedani. Se te ajudou, te fez entender, segue aí no canal. Tamo junto.